tarde para você, Globo Esporte no ar. As quartas de final do Campeonato Carioca ficaram assim. Domingo tem clássico entre Flamengo e Botafogo. Antes, no sábado, o Vasco pega o Volta Redonda e a gente... No clássico entre Vasco e Botafogo, deu Vasco. Mais um jogo debaixo de muita chuva aqui no Rio de Janeiro. Temporal, toró, aguaceiro, um clássico no Rio de Janeiro em dias de verão. Rotina nos clássicos desta edição do Campeonato Carioca. A bola já não rola mais. O Fábio chamou o árbitro ali para falar sobre as poças. 3 domingos seguidos, os 4 grandes em campo, nos 3 principais estádios da cidade. Já aconteceu algumas vezes, assim, agora com essa proximidade de tempo mais curta, 3 jogos, assim, 15 dias, não, eu não lembro não. Acho que dessa vez foi demais. Faltam 40 minutos para o horário marcado para o início da partida e essa é a situação aqui do gramado de São Januário. São várias poças espalhadas pelo campo. O delegado já esteve aqui para uma inspeção e ficou decidido o seguinte: 15 minutos de atraso para o início do aquecimento, ou seja, a partida também vai começar atrasada. 15 que logo viraram 30. Confronto remarcado para meia hora depois do previsto. Tropa dos gandulas do Vasco. E aí, rapaziada? Se precisava rolar um rodo aí, um mutirão? Não. Com nós não. Não vai passar o rodo no Botafogo, isso sim, mano. O mau tempo foi detalhe para os 15 mil presentes. Formalidade para o Botafogo. Classificado como líder do Grupo B, vários titulares foram poupados. Para o Vasco, jogo determinante para abrir um caminho teoricamente mais fácil na próxima fase. Amém! Amém! Debaixo de chuva, hein? Chuva de bênção. Sempre que é chuva, é sinal de graça pra gente aqui em São Januário. Mas essa reportagem não vai falar apenas da chuva, personagem insistente do clássico. A bola rolou, com dificuldade, mas rolou. E teve atacante que desencantou. Brenner na área. Ali, entre os zagueiros, medindo a distância para o gol, procurando espaços, a bola viaja, mas não chega. A espera recomeça. Passos para trás, um pouquinho de sorte, até o grande encontro. Primeiro de muito São Januário, fora e vamos Vasco. Estava inquieto na checagem do gol, porque queria mais. E foi buscar, com a ajuda preciosa de Andrés Gomes, nesse lindo toque. Pênalti pro Vasco! Justino impediu o segundo do Brenner, mas não o segundo do Vasco. Coutinho faz mais um no Campeonato Carioca. A chuva atrapalhou bastante o clássico, o campo não estava muito bom, mas a gente soube se impor dentro de casa. Eu acho que a torcida merece esse grande resultado. Águas passadas. Não, Fernanda, tem gracinha, não. Ontem eu tava com um problema de energia na minha casa. Ah, é? Não deu pra ver o jogo? Jogo? Não? Teve jogo? Teve. Não vi, não. Tava muita chuva. Caiu a energia. Uhum. Aí não teve nem sabe como que aconteceu. Deu problema no interfone. O meu marido nem pôde voltar pra casa, que eu não deixei ele subir. Interfonou, deu problema, eu não deixei subir. Então, Fernandinha, eu tava viajando, aí eu trouxe um isqueiro pra você. Calma aí. Ó o gás! Ó o gás! Tá ruim, velho. Tá ruim, o isqueiro tá ruim, rapaziada. Mas toma aqui, é um presente que é de coração. E aí, já que o isqueiro tá ruim, o fogo tá bem baixo, tem um bujãozinho aqui de gás pra você. Que aí você pode ajudar aí a acender o fogo, ficar maior, porque... Ô, Fernando, viu quem voltou também? O Oliver, ó. Tá bem baixo. Ah, o que não é o do teste de fidelidade, né? Ô, Oliver, fala pro Lucas Moretti qual é o seu time. Aí, Vasco da Gama. Tem mais presente? Aí o fogo tá baixo. Tem. Aí eu trouxe aqui pra você um presentinho, que é uma passagem. Próxima estação, Botafogo. Pra você ir pra um bairro muito legal que tem aqui no Rio de Janeiro, que é o bairro de Botafogo. Bairro bem legal. E ponto, né? Porque Botafogo é um grande bairro mesmo. Ô, engraçadinho, tu sabe que foram os meus potrinhos que foram, né? Não, Fernando. Você sabe que eram os meus potrinhos.
E só não era mais potrinho, porque a federação ligou lá e falou, quero a cavalaria, um pouquinho da cavalaria. E não deu certo, Fernanda. Tá em crise? Chama o Botafogo. Eu sei que eu ouvi isso. Leva isso daqui, ô Pardal, pelo amor de Deus. Esse menino não vem amanhã. Esse garoto não... Ô, Venê. E se você rir, também não vem. Nessas horas o silêncio não comete erro, Isabelle Benito. Aí Sei começa tá aqui, aí. Pipocas, Botafogo. Estoura na largada, faz barulho o quê? Volta lá pra congelar pra eu ler. Cadê? O que é isso? É um bloco de quê? Faz parte da brincadeira, o bloco? É raro. É do SBT. Olha aí, faça seus pedidos. A estrela está caindo. Bola rolando. Ah, mas sabe o que me impressiona? Tu tá o campeonato inteiro na zona do rebaixamento. Pois é. Alguém fez isso tudo com você? Não. Uma mala, um presente, um não sei o quê. Foi isso. Não sei o quê. Ela passou em primeiro no grupo. Quem ela vai pegar? O Flamengo. Tá rindo, Venê? Tá rindo por quê? Pipocas, Botafogo. Estoura na largada, faz barulho, mas se queima toda hora. Acabaram? Você tá de muito kikiki, hein? Teu ano tá igual o meu. Não, olha só. O Flamengo é que nem a gente, só trabalha depois do carnaval. Esquece o Mengão. O foco aí é o fogão. Tem um amigo meu que postou nas redes sociais, está em crise, enfrenta o Botafogo. Não vou falar quem foi. Ué, eu tô mentindo? Não, velho. Quero agradecer, inclusive, ao Botafogo. Muito obrigado. Podia ser o Fluminense na próxima rodada. Para por aí, não fala o outro nome, não. Outra eu não vou falar, não. Outra eu não vou falar, não. Outra eu não quero nem saber do outro. Até porque dia 5 de março completa 3 anos. De quê, Venê? Que o Vasco não ganha do Flamengo. A gente vai trazer um bolinho pra cá, né? Vai ao dia? Dia 5 de março. Olha, tô cansada. Uma palavra. O ano não tem 2 meses completos. E eu tô descabelada, né? E olha só o que eu já sofri nesse programa. Você não estava aqui, tu estava de férias. Tava de férias. Um dumpzinho de janeiro pra mim. Não, foi surreal. Não, mas isso eu vi, esse dump. Eu gostei muito, inclusive. Ele fez parte do dump. Aí, pra completar o coisa, eu recebi uma imagem, o gol do Vasco, o Cuiabano lá no coisa. Comemorando, Fernando, eu vi. E falaram que ele tava triste. Falaram que ele tava triste. Eu falei também. Ele tava feliz. Será? Com um sorriso no rosto. Olha aí, ó, o Vasco venceu o Botafogo na última rodada da fase de grupos do Campeonato Carioca em São Januário, 2-0. Eu não sabia se era natação ou se era futebol. Antes de falar da partida, vamos assistir os melhores momentos. O mais importante foi a vitória, que eu queria era vencer. Contra a Chapecoense, foi uma das melhores partidas que eu fiz aqui no Vasco, com certeza. E a gente não conseguiu vencer. Hoje o campo não oferecia condições razoáveis para poder fazer um jogo parecido que a gente fez na quinta-feira. E a equipe soube se adaptar rápido ao campo e fazer o jogo que era necessário para vencer. E foi bastante contundente, feliz nas finalizações. A gente teve um número de chances muito inferior que a gente teve na quinta-feira e conseguiu fazer 2 gols. O Vasco agora enfrenta o Volta Redonda nas quartas de final do Campeonato Carioca, enquanto o Botafogo, que já estava classificado, chega ao mata-mata para encarar o Flamengo. Muito bem, agora vamos falar sério, sem gracinhas. Boa tarde, ô Venê Casagrande. Dá boa tarde aí pro Boa tarde, boa tarde. Dia, Fernanda Maia. Você de casa, boa tarde, hashtag SBT Esportivo. Põe aqui na tela a nossa hashtag, assim você conversa com a gente, manda sua foto. Que chuva que caiu ontem, Lucas Moretti. O jogo até ficou
meio literalmente embaçado, né? Um jogo difícil. Eu tava até preocupada, sabe com o quê? De sair uma lesão muito grave. Porque os jogadores vão perdendo tempo da bola. O Botafogo com uma garotada muito grande e acaba que a inexperiência às vezes faz você ter uma vontade um pouco maior do que o natural. E com uma chuva dessa, com uma água dessa, as coisas ficam... Eu tava preocupada. Eu falei, cara, alguém vai se machucar feio nesse jogo. A chuva foi de ponta a ponta e o terceiro clássico que é interrompido ou que é atrasado por conta de chuva. Aconteceu isso no Fluminense com o Botafogo, no Fla-Flu e agora Vasco e Botafogo. O jogo marcado para as 18, começou às 18h30 por conta da chuva. Muitas poças depois mesmo que o jogo começou e o jogo ficou feio, né? E logo depois o Marquinhos do Botafogo, um menino que é até da base do Vasco, né? Ganha um amarelo e depois ganha outro amarelo. Achei também que foi um pouco de inexperiência ali. A vontade demais, com a chuva demais, com a água demais. Pelo lado do Vasco, fez o trabalho dele, Lucas Moretti. Fez o que tinha que fazer. Vencer o clássico, né? Perfeito, Fernanda. Primeiramente, boa tarde aí para você, boa tarde para o Venê. É um jogo muito difícil de fazer uma análise, né? Inclusive, eu não lembro de ver no Campeonato Carioca, nesse início de ano, né, jogos paralisados por conta de chuva, como vem sendo em 2026, né? Algo assim, surpreendente. Com relação à partida em si, volto a repetir, é muito difícil a gente falar sobre algo do que aconteceu durante os 90 minutos, porque não teve jogo. A partida já inicia muito mal o campo, e a chuva ela vai aumentando ainda durante tanto o primeiro quanto o segundo tempo. Um Vasco que, diante da vontade e da necessidade de vitória, conseguiu se impor mais e, através exatamente dessa imposição, conseguiu a vitória. Eu não vou falar que o Vasco foi melhor taticamente, eu não vou falar que o Vasco foi melhor tecnicamente, porque a gente não consegue fazer essa análise ontem. O Vasco teve mais vontade, e a vontade foi necessária para que o Vasco conseguisse sair de São Januário ontem com essa vitória muito importante, tá? A vitória do Vasco da Gama ontem contra o Botafogo de São Januário, ela foi muito importante. Inclusive, há até um grande questionamento, né? Se foi bom o fato do Fernando Diniz ter entrado com o time titular e ter permanecido até com grande parte dos titulares até o final da partida, exatamente por conta até desse risco de lesão. Eu, o Lucas, estava ficando preocupado quando eu vi ali até a metade do segundo tempo, e o Coutinho ainda estava em campo, e o Andrés Gomes ainda estava em campo, com o gramado no estado que estava, a qualquer momento alguém poderia ter tido uma lesão, só que, volto a repetir, foi necessário. O Vasco, ele precisava emocionalmente dessa vitória contra o Botafogo ontem, visando até a partida que vai ter contra o Bahia na quarta-feira dentro desse mesmo São Januário. Eu não sei qual seria o cenário se o Vasco ontem enfrenta o Botafogo e não conseguisse a vitória, como seria contra o Bahia. Será que não foi bom para o Diniz também? Exatamente, foi bom num contexto pessoal, num contexto geral, Fernandinha. Foi bom para o Vasco, foi bom para o Diniz, porque o Diniz vinha sendo pressionado por uma vitória. O Vasco, é importante lembrar, ele não tinha ganhado de nenhuma equipe que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco enfrentou o Flamengo, perdeu. O Vasco enfrentou a Chapecoense e empatou. O Vasco enfrentou o Mirassol, perdeu. Ou seja, a análise do torcedor quando o Vasco vinha enfrentando equipes da primeira divisão era uma análise muito negativa. Então essa vitória ontem fez com que o Vasco, pela primeira vez no ano, ganhasse uma equipe de Série A do Campeonato Brasileiro, ganhasse o Clássico e o Diniz tirasse essa pressão que definitivamente estava sobre ele. Vitória, sim, importante demais, mesmo sem a gente conseguir fazer como eu trouxe aqui a vocês, né? Uma análise técnica diante aí da situação do gramado de São Januário. Você não acha que foi importante pro Brenner também, não? Muito. Porque ele foi vaiado, né, depois de ter perdido muitos gols no jogo anterior, que eu não lembro agora contra quem foi. Foi agora o último. Não, foi contra o Madureira em São Januário. Foi vaiado. Chapecoense, perdão, foi contra o Chapecoense. Exatamente. Ele foi vaiado e agora ele consegue fazer um gol que, querendo ou não, dá um pouco mais de confiança ao jogador. Desculpa, Fernandinha, acabei te cortando, porque eu lembrei do Brenner agora. Ele foi muito vaiado, né? Foi o jogo da Chape mesmo, perdeu um caminhão de gols, bola na trave e tudo mais. Exatamente. E fez o gol ontem. Assim, e pro Botafoguense que tá bravo com mais uma derrota do Botafogo, eu acho que tem que pegar leve. Não é nada sobre o trabalho do Martim Anselmi ou sobre os problemas que o Botafogo enfrenta no extracampo, porque tem. A boa notícia é que na sexta foi resolvido o transfer ban, o Botafogo pode inscrever jogadores. E olha só a agendinha do Botafogo, quinta que vem pega o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. No outro domingo, o Flamengo, já estamos falando de semifinal de Campeonato Carioca. Quartas de Campeonato Carioca. E aí depois ele vai para Potosí, na quarta-feira, já por pré-Libertadores. Potosí é a maior altitude que tem. Quer dizer, essa questão física, e o Botafogo enviou uma lista de relacionados no domingo e depois teve que reenviar outra, alterar, colocando mais alguns titulares sobre aquele problema que eu falei aqui na sexta-feira em relação à federação exigir um número certo de titulares na lista de relacionados.
E aí o que mais me deixou chateada vocês sabem, eu sou a maior defensora aqui do campeonato regional. Vene trabalha comigo há muitos anos e sabe disso. Eu sou filha de um campeonato regional, eu nasci no Taça Rio. Eu sei da importância que é para os times de menor investimento no Rio de Janeiro. Essa competição é uma vitrine grande, é o campeonato mais charmoso do Brasil, e etc, etc, etc. Mas o que eu fico chateada o Botafogo tem um planejamento, como todo o Flamengo tem, como todo mundo tem. Ele escolhe ali botar uma salada ali com alguns titulares para encontrar o Vasco, já projetando outros confrontos. Ele já estava classificado, aí pede para colocar mais titulares, tudo bem, o Botafogo foi lá e colocou. O Martim fez uma fala em relação a isso, viu que ele não concordou, mas ele teve que fazer. Só que aí, e eu quero ver a súmula, depois eu queria até ver que a produção, se eles já colocaram essa súmula. Eu quero muito entender por que o jogador Alan foi expulso. O árbitro de longe veio já com um cartãozão vermelho para ele. Eu estou falando do Alan, que é um volante titular do Botafogo, e o próximo jogo do Botafogo é contra o Flamengo. Não é um clássico que tem que ser bonito? Não querem um clássico televisivo? Não querem uma coisa bonita? E aí um cara que não era nem para estar ali no banco, aí teve que colocar, o cara ser expulso. Eu queria entender quem que o Alan xingou, se foi a mãe de alguém, que pode ser também, né? Mas eu queria muito entender, porque acaba prejudicando o Botafogo, que não era nem para aquele cara estar ali, o Botafogo já estava classificado e acabou perdendo uma peça fundamental para um jogo do tamanho do jogo contra o Flamengo, um jogo que é um jogo único, que vai valer muita coisa, que é uma classificação. Então eu só queria depois dar uma olhada na súmula e entender que eu fiquei muito brava na hora, o árbitro veio lá de longe, puxou o vermelho e vlau! Veio todo o banco do Botafogo tentar entender. Gente, o que está acontecendo aqui? O próprio Alan, que é um cara bem nervosinho, meu Deus, o que está acontecendo? O cara deu um vermelho e fé. Eu só queria realmente entender, que eu fiquei bem chateada e com muita dúvida de saber o que foi de tão grave que o Alan falou, que se há uma preocupação tão grande de botar relacionado, ter que botar titular, ter que não sei o quê, e aí um vermelho, pronto, contra o Flamengo não joga. Então, eu só queria entender isso. Acho que no fim das contas vai ser até bom isso aí, Fernandinha. Porque eu estava até conversando com o Lucas lá no camarim sobre isso, porque esse Flamengo e Botafogo, no domingo de carnaval, infelizmente vai ficar esvaziado, por conta da circunstância do calendário para as duas equipes. Você mencionou muito bem que o Botafogo tem um jogo importantíssimo lá na altitude, contra o Potosí. Cansativo. E na quinta-feira, pós-carnaval, o Flamengo tem um jogo importantíssimo pela Recopa Sul-Americana diante do Lanús, na Argentina. Dito isso, eu sou totalmente a favor das duas equipes entrarem com um time totalmente alternativo. Eu sou um cara que eu respeito muito o campeonato regional. Não vai poder. Você me acompanha. Sim, durante 4 anos eu falo isso, eu defendo bastante o campeonato regional. Eu não sou a favor de acabar com o campeonato regional, só que esse novo calendário força as equipes que têm competições muito mais importantes para disputar, como o Botafogo e o Flamengo, a, entre aspas, dar menos valor a essa competição. Que, para mim, tem que ser esse caso de domingo de carnaval entre Flamengo e Botafogo. Com todo respeito ao campeonato regional. Mas o Botafogo não pode priorizar o campeonato estadual, tendo uma pré-Libertadores, e o Flamengo não pode priorizar o campeonato estadual, tendo uma Recopa Sul-Americana, que é um título internacional. E, além disso, as duas equipes já estão disputando o Campeonato Brasileiro. Então, só para mencionar aqui sobre o Botafogo diante do Vasco da Gama, eu acho que o Botafogo fez certíssimo em colocar a garotada, ou como você gosta de dizer, os potrins, fez certo, deu ritmo de jogo a jogadores importantes, como o zagueiro Baixo, tinha a chuva, que poderia aumentar sim o risco de lesão. Então, o torcedor do Botafogo, eu sei que é chato perder um clássico, é sempre chato, daqui a 10 anos ninguém vai lembrar que era o Potrinho disputando essa partida. Só que diante do cenário do futebol brasileiro, o técnico do Botafogo fez a estratégia correta. Tem Fluminense agora, pelo Campeonato Brasileiro, tem esse clássico contra o Flamengo, que eu repito, para mim é um clássico esvaziado. E, querendo ou não, tem o jogo mais importante até o momento da temporada do Botafogo, que é o jogo de ida da pré-Libertadores. Então, fez certo o treinador, o Vasco ganhou, beleza, a pressão é muito mais do Vasco mesmo, pelo momento que o Vasco vive, estava com o time principal, Fernando Diniz, entre aspas, sendo muito cobrado, agora a vida que segue. E a gente olha assim, é claro que tem, obviamente, todo o mérito do Vasco. A chuva atrapalhou tudo para todo mundo, para Vasco e para Botafogo. O jogo ficou feio demais, porque era difícil de assistir. Agora, você vê, é um pênalti, você tem feito por um garoto que até jogou bem.
Você vê um jogador que o Botafogo jogar numa chuva dessa com um a menos, que foi uma expulsão de um garoto também. Acaba que você coloca em risco o seu placar. Quando você escolhe colocar jogadores menos experientes para um clássico desse tamanho. E o Vasco, com sua força máxima, o Vasco que tem uma boa equipe, sabe? Mas era o que tinha que ser feito. O Vene tá com toda a razão e eu concordo com isso. Eu não lamentei. Era isso que tinha que ser feito. Porque o risco de lesão aumenta, você tem um desgaste muito grande. E você está falando de um clube, o Botafogo, que já está classificado e que você não tinha um resultado que mudaria tanto a tua tabela. Se fosse assim, poxa, eu estou classificado, mas se eu passar em primeiro, eu vou pegar um time um pouco mais fraco. Não, já estava tudo ajustado para o Botafogo. O que esse jogo valia? Nada. Então, assim, com toda a razão, o Botafogo escolheu colocar os potrinhos, tinha que botar Até mesmo. Eu falei isso com o Lucas lá no camarim. Para mim, o errado foi o Diniz em colocar o time principal. Mas aí... Agora, tinha no esse fim das contexto, contas, foi muito bom, porque o Lucas acabou me convencendo. Mas eu não gosto de ser engenheiro de obra pronta. Mas aí... Óbvio que agora, no fim das contas, é muito bom. Mas supondo que se perdesse. É isso. Esse é o cenário, Lucas. Aí todo mundo que tá achando que foi bom ia ficar criticando. Eu prefiro manter a minha opinião falando assim. Para mim, o risco foi muito alto. Até pela circunstância do jogo. Chuva, risco de lesão. Muito. Mas, enfim, o Diniz é o treinador pelo lado do do Vasco, até o risco de lesão aumenta, porque do outro lado tem um monte de moleque... Com muita vontade, né? Dando a vida para mostrar pro treinador. Tanto é que não foi expulso. Exato. É muito o calibre do menino, a força de vontade dele, o nível de competitividade dele é descalibrado. Porque ele quer mostrar serviço, é natural de qualquer jogador. Agora, olha o cenário. Botafogo entra com os potrinhos e vence o Vasco. O que acontece com o Diniz, Lucas? Não, ia dar problema, né? Até porque a torcida problema em si... é esse? Então, a torcida em si hoje, Fernanda, ela já pressiona muito o Diniz por usar o time titular. É um questionamento no meio da torcida, porque o Vasco ele só poupa os titulares em 2 jogos, que é contra o Nova Iguaçu, contra o Boa Vista em Saquarema e contra o Madureira em São Januário. Ou seja, salvo engano, de 7 jogos na temporada, apenas 2 o Diniz entra com um time misto. O Diniz ele não poupou o time por inteiro, nem em nenhuma partida do Campeonato Carioca. E foi o único dos grandes, e ele não é nem a terceira melhor. Exatamente. Porque o Botafogo e o Fluminense ficam à frente dele. Né? Fica só à frente do Flamengo, né? Que teve grande parte do Campeonato Carioca com o time sub-20, então é difícil contar. Então ontem o Diniz ele deu o chamado all-in, né? Foi o all-in do Diniz. Ele precisava da vitória, porque era importante para ele vencer, para ele ter essa, não sobrevida, porque é uma grande confiança nele, mas para ter esse alívio para continuar no comando técnico sem essa pressão, e uma derrota poderia, de fato, acabar com tudo. Eu, Lucas, não consigo imaginar o que iria acontecer ontem em São Januário, com o Vasco perdendo a partida para o time reserva do Botafogo. Nem sequer reserva. Inclusive, só para complementar, eu acho que ontem o fato da FERJ ter feito com que o Botafogo mudasse a lista de relacionados foi até pior, porque antes do jogo, o Martim Anselmi, técnico do Botafogo, ele chega a comentar sobre a questão envolvendo o planejamento. Ele fala, não foi o que eu planejei colocar os titulares no jogo. Ou seja, a impressão que me passa, tá, Fernanda, é que o Martim Anselmi treinou o time durante a semana sem a presença do Barbosa, sem provavelmente a presença do Barros. Ou seja, o Martim Anselmi ele treina o time de uma forma e horas antes do jogo ele tem que mudar o planejamento que ele fez durante a semana. Ou seja, o Botafogo, para quem tá achando que foi beneficiado com a presença dos titulares, muito provavelmente foi prejudicado pela presença dos titulares. Porque a forma com que o Martim Anselmi treinou foi com outro time diferente do que iniciou a partida de ontem. E falando até sobre essa presença dos times titulares. A FERJ já implementou essa regra. Mas, gente, o Botafogo, ele, como a Fernanda falou, não tinha necessidade de entrar com o time titular ou com alguns titulares, porque a situação do Botafogo já estava resolvida. Eu até uso de comparação o Flamengo no ano passado. Flamengo e Mirassol em São Paulo. O Campeonato Brasileiro já estava resolvido para o Flamengo. Imagina se a CBF vira para o Flamengo e fala, olha só, Flamengo, eu quero que você entre com os times titulares. Mas, CBF, eu já ganhei o título brasileiro, para que eu vou entrar com os times titulares? Para dar visibilidade ao campeonato. Perfeito. Isso não tem lógica, não tem coerência, entendeu? E você até está falando de que um próximo jogo não é só o Fluminense no Brasileirão, não é só... É o Flamengo no próprio Campeonato Carioca, Vene Casagrande. Que aí você já não tem um titular... que é o Alan, por quê? Porque ele foi expulso num jogo bobo, de chuva, ele sentado no banco de reserva. Você tá entendendo? Não tem muita lógica. Fala, vascaíno, seja muito bem-vindo. Já se inscreve no canal agora, deixa o seu like e ativa o sino, pois o tema de hoje é crucial e pode traçar o destino do Vasco dentro e fora de campo. A venda da SAF para Marcos Lamacchia caminha e o foco total aqui é a proteção jurídica, que é a cúpula do Vasco afirma possuir para avançar,
Mesmo com os avisos vindos da CBF, o clube crê que não existe trava legal para o negócio. A visão interna é objetiva. O artigo 86 do Regulamento de Competições não se aplica aqui, visto que não há laço de consanguinidade entre Lamáquia e Leila Pereira. Como analista e torcedor, esse ponto é vital, pois prova que o Vasco não age no amadorismo. Outro fator que ajuda muito a transação é o suporte jurídico do clube. O setor jurídico entende que a norma cita parentes diretos, o que não abrange enteados. Além disso, a boa relação política montada pela gestão do Pedrinho com a CBF surge como trunfo estratégico. Isso não traz aprovação de brinde, mas facilita o trato, a leitura da regra e, sobretudo, barra decisões afobadas que punam o Vasco. Nas finanças, o quadro também é chave. Há uma tentativa de ligar o nome de Lamáquia à Crefisa ou ao Palmeiras, mas os dados mostram o POS.MAR com esse Lamáquia possui caixa próprio, vem de família ligada à base do Banco Real e hoje ao Banco Alfa. Ou seja, não é um investidor que depende de outros. Para o Vasco, isso valida a tese de autonomia financeira e limpa riscos de queixa sobre conflito de interesses. No extracampo, o clima é de fé. As conversas já saíram do plano da ideia e chegaram na parte técnica, minutas de contrato, papéis e termos finais para uma oferta vinculante. Isso revela seriedade no fluxo. Não é boato de mídia, é negócio real. Para um clube que viveu tantas crises recentes, esse passo é muito relevante. Como vascaíno, eu olho esse cenário com cautela, mas com esperança. Esse AF não é mágica, mas é o meio necessário para o Vasco competir em nível de grana e estrutura. Se o pacto for bem selado, com travas e zelo ao clube, 2026 pode selar o fim de uma era de caos e o início de um plano de longo prazo. Agora eu quero ouvir você. Essa SAF te passa firmeza ou ainda traz receio? Você crê que a CBF vai criar barreiras ou o Vasco está blindado? Deixa seu comentário abaixo e vamos debater.